Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a transformação do quarto da minha mãe. Demorou muito para eu postar, gente. Deu bastante trabalho esse quarto porque foi muita pintura, né? Eu reutilizei bastante coisas, então eu tive que fazer muita pintura, por isso que demorou. Mas agora ele está finalizado, está uma gracinha e eu quero mostrar para vocês como que ficou. Então, bora lá? E o primeiro passo para essa transformação, gente, foi tirar toda a massa que tinha reboco, né, que tava já enfofado, né, tipo, enfofado, tava mofado, por conta da umidade, porque aqui, gente, é um muro do outro lado, por mais que tenha duas paredes, né, uma é o muro, né, do vizinho, e a outra parede é do quarto da minha mãe, então tinha muita infiltração nessa parede. Aí a gente decidiu colocar um revestimento. A minha mãe que escolheu esse revestimento, tá? Já tinha um ano que tava o revestimento aí parado. Então até o meu irmão conseguiu colocar, né? Então meu irmão colocou esse revestimento. Então depois disso daí eu comecei a reforma, né, do quarto da minha mãe, porque eu também estava fazendo outras reformas, por isso que demorou um pouco mais aqui. Mas a minha mãe não ficava nesse quarto, tá, gente? Ela ficava em outro. Então, depois de ele ter colocado o revestimento, gente, eu fiz uma pintura, tá? Eu não gostei do revestimento como que ficou mesmo depois de rejuntar. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, porque eu não estava gostando, e quando eu não gosto de água eu fico encucada com aquilo. Então eu decidi pintar com uma tinta para piso, e eu fiz essa cor e eu vou mostrar para vocês. E o primeiro passo para começar essa transformação foi descascar toda essa parede para o meu irmão assentar o revestimento. Eu decidi colocar esse revestimento na vertical porque achei que ia ficar muito mais bonito do que se fosse na horizontal. Depois disso, dele ter colocado todo o revestimento, a gente começou a rejuntar, né, com rejunte branco. E depois ele ter colocado revestimento, gente, eu decidi mexer primeiro no guarda-roupa. Esse guarda-roupa era o meu guarda-roupa antigo, ele já passou por muitas mudanças, né? Então eu não quis desmontar esse guarda-roupa para fazer a pintura e vocês vão ver aqui. Ficaria muito mais fácil e a pintura ficaria com acabamento muito mais bonito se eu tivesse desmontado. Mas eu não quis desmontar, porque como eu já falei aqui, já desmontou várias vezes e montou. Então eu falei, não, melhor não mexer. Tem um outro guarda-roupa aqui também, né, pra minha mãe guardar as coisas. Aqui ela vai guardar poucas coisas, mas ela não quis se desfazer do guarda-roupa. Então a gente decidiu pintar, porque ela também não queria mais aquela cor de madeira escura. Então pintei de branco, porque assim, caso precisasse de retoque, ficaria muito mais fácil para ela retocar, né? Ela ou eu, né, gente? Então, eu vou mostrar agora para vocês como que eu fiz essa pintura. Para a pintura do guarda-roupa, utilizei essa batida de pedra na cor branca. Eu passei com a pistola, mas você pode passar também com rolinho. Como eu queria algo mais rápido, eu passei com a pistola. E também utilizamos essa batida de pedra, só que na cor escura, para estar passando atrás do guarda-roupa. A minha irmã passou essa batida de pedra 2 demãos atrás do guarda-roupa. E eu passei 2 demãos de batida de pedra por dentro e por fora do guarda-roupa. Agora, comecei a passar a primeira demão de tinta. Eu utilizei uma tinta esmalte sintético branco acetinado. Eu vou passar essa tinta em todo o guarda-roupa. Deixa eu falar pra vocês. Pensa num trabalho que deu pintar esse guarda-roupa. Gente, muito trabalhoso, sério. Chegou uma hora que eu não tava aguentando mais mexer, porque
Olha, eu vou te contar, viu? Não foi fácil não pintar esse guarda-roupa, gente, porque você tem que ficar passando várias demãos de tinta. Eu acho que foi umas 5 demãos de tinta nesse guarda-roupa, gente. E a gente também decidiu pintar, que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, porque tava mofando. Então a gente decidiu pintar pra ver se para também um pouco de mofo. E apesar que agora também já colocou o revestimento, né? Então bora pra continuação do vídeo. E como vocês viram, comecei a fazer a pintura com um rolinho nas portas do guarda-roupa. Eu comecei a pintar com ele porque assim eu conseguiria depositar mais tinta do que com a pistola. E depois, para finalizar, eu utilizei a tinta na pistola, né? Porque eu acho que fica um acabamento muito mais bonito do que no rolinho. E agora, depois da pintura do guarda-roupa, eu comecei a fazer a pintura do quarto. Eu pintei o quarto todo de branco, gente, pintei o teto, as paredes. Também pintei o ar-condicionado que tinha aqui. Também vou mostrar pra vocês, fiz a pintura com uma tinta spray branca mesmo no ar-condicionado. Porque eu tentei passar aquela água oxigenada e com bicarbonato, só que aquilo ali demorava demais. E como eu queria pra ontem, eu decidi pintar. Então, a porta também foi pintada de branco, tá, gente? É um branco acetinado. E a tinta que eu passei, eu já vou falar pra vocês também aqui. Eu passei uma tinta, aquela toque de seda branco da Souvenir. Eu acho maravilhosa essa tinta. Essa tinta eu comprei pra minha casa, né? E eu amei. Então, eu passei aqui também no quarto da minha mãe, porque eu acho que ela fica muito bonita. Ela fica com um toque meio acetinado. Então, eu amo essa tinta. E também fiz a pintura, né, do revestimento. E a pintura do revestimento eu utilizei uma tinta para piso, tá, gente? E para fazer essa cor rosa, eu utilizei as bisnagas preta, vermelho e ocre. E agora eu vou mostrar pra vocês. E antes de começar a pintura, minha irmã passou massa corrida em alguns lugares que a gente descascou, né? Porque estava fofo. Lixamos e eu comecei a pintura. Eu utilizei, como eu já falei aqui, a tinta toque de seda da Souvenir branco. E é essa que eu estou passando agora. Eu passei 2 demãos de tinta. Para fazer a pintura do revestimento, eu utilizei uma tinta própria para piso. É uma tinta para piso na cor branca e eu utilizei esses pigmentos, né, para fazer a cor. Eu fui colocando, gente, vermelho e ocre aos poucos. Um pouco de vermelho e um pouquinho de ocre e fui mexendo até ficar na cor que eu queria. Então, eu deixei um rosinha bem claro, porque o ocre é para dar um rosé, sabe, gente? Puxar um pouquinho pro marrom. Depois, eu coloquei 5 gotinhas de preto para puxar um pouquinho mais para acinzentado. Depois de já ter escolhido a cor que eu queria, eu fiz o teste, né, gente, num pedacinho do revestimento e vi a cor que ia ficar. Porque assim, na hora que você passa, ela fica bem clarinha, depois ela dá uma leve escurecida. Então, caso você queira bem clarinho, é bom você pegar e passar num cantinho, esperar secar e ver a cor que vai ficar. Então, eu passei 2 demãos de tinta e essa foi a cor que ficou. Eu achei linda, porque eu não queria uma cor muito escura. E além de ter passado no rodapé, eu também passei no roda-teto. Como eu já falei aqui, eu fiz a pintura, né, dessa parte do ar-condicionado que tava bem amarelada. Eu pintei com uma tinta branco fosco. E também depois de fazer a pintura, né, eu decidi fazer a pintura do rodapé, porque eu achei que tava muito feinho, né, o rodapé da minha mãe. Então eu fiz a pintura com a tinta para piso mesmo, a mesma que eu utilizei no revestimento. Eu fiz a pintura, só que eu deixei branco, né, todo branquinho, o rodapé do quarto da minha mãe. Para começar a pintura do rodapé, eu coloquei a fita crepe, né, no piso e comecei a fazer a pintura com a tinta
para piso na cor branca. Eu pintei todo o rodapé, como eu falei aqui, tava bem feinho o rodapé, então eu decidi pintar. Também fiz a pintura do rejunte, eu utilizei o Renova Fácil na cor cinza platina, que era o que eu tinha aqui na minha casa. Fiz a pintura da porta na parte de dentro com a pistola e por fora eu utilizei o rolinho para fazer a pintura. Utilizei a tinta esmalte sintético branco acetinado. Ah, gente, acabei esquecendo de falar pra vocês que nessa parte também da pintura, quando eu pintei o guarda-roupa, eu também fiz a pintura das mesas de cabeceira, né? Eram uns nichos que a minha irmã tinha como mesa de cabeceira na antiga casa dela, então ela trouxe e eu pintei e colocamos pezinhos. Eu também pintei os pezinhos de preto pra ficar, né, branco e preto, que são as cores que eu mais gosto de usar, e cinza, né? Então a gente utilizou para fazer a mesa de cabeceira. Para fazer a pintura dos nichos, eu utilizei a mesma tinta que eu utilizei para a porta e também para o guarda-roupa. Também fiz as pinturas dos pés, né, que a gente comprou. Ele vem na cor de madeira. Eu utilizei essa tinta spray preto fosco para fazer a pintura e depois instalamos com parafuso. Também fiz a cabeceira do quarto da minha mãe. A única coisa que compramos foi o tecido, né? É um tecido suede, cinza escuro. Eu utilizei o painel de TV antigo da minha mãe para fazer a cabeceira dela. Eu quis fazer uma cabeceira simples, né? Porque como o revestimento já era imitando 3D, né? Já é meio 3D, eu decidi fazer uma cabeceira simples. E utilizei, gente, uma espuma antiga, que foi até a minha tia Povolete, que eu chamo minha tia, ela que deu essa espuma, que era não sei se era de uma cama box, era bem fininho assim, né? É mais ou menos essa espessura, a espuma, e eu utilizei essa espuma para fazer a cabeceira da minha mãe. Obrigada, Povolete. Um beijo pra você, que eu sei que você sempre me assiste. Então, é isso, gente. Então, aqui, a maioria das coisas que eu usei pra fazer o quarto da minha mãe foram todas coisas eu reutilizei as coisas, né, pra fazer o quartinho dela. E ficou uma gracinha. Agora, bora lá pra eu mostrar pra vocês como eu fiz essa cabeceira. E também forrei a base da cama. Tá, gente? Com o mesmo tecido. Essa é uma dica ótima, porque eu acho lindo quando fica combinando a cabeceira com a base. Então, bora lá. Utilizei esse painel antigo de TV da minha mãe e essa espuma que foi reaproveitada. Então, eu fiz o corte, né, do tamanho do painel. Eu deixei pouca coisa maior a espuma. Cortei com uma faca afiada, gente, porque fica muito mais fácil com a faca. Depois eu passei cola branca e colei a espuma. Deixei secar e depois eu coloquei o tecido e cortei com sobra para depois grampear. Agora, com o grampeador de tapeçaria, eu comecei a grampear todo o tecido. Eu deixei apenas as pontas. Depois, gente, para fazer as pontas é muito fácil. Você vai colocar uma parte para dentro e a outra você vai arrumar bem bonitinho para colocar por cima, para fazer o acabamento. Depois, é só grampear. Agora, eu vou começar a forrar a base. A base, gente, eu vou cortar o tecido com sobra, tá? Pelo menos uns 5 centímetros para cada lado. A sobra que eu deixei tá pro outro lado, por isso que vocês não estão conseguindo ver. Aí, eu vou cortar 3 partes.
eu coloco só em 3 porque a outra parte fica encostada na cabeceira. Então, não tem necessidade de você gastar tecido para colocar, só caso você queira. Então, eu fui arrumando o tecido, deixando a sobra lá pro outro lado e fui fazendo um corte, porque assim eu achei que ficaria muito mais fácil. Depois de já ter feito o corte, eu comecei a grampear. E essa parte eu deixei bem mais bonitinho do que eu deixei na minha cama. Porque como eu cortei um pouco mais de sobra de tecido, então eu consegui dobrar e ir grampeando. Então ficou um acabamento bem bonitinho. Você vai grampear dos dois lados, como eu estou fazendo aí. Depois de ter grampeado os dois lados, eu vou começar a fazer a parte da frente da base. Para fazer a parte da frente, eu vou utilizar o tecido, eu dobrei ele, né, para fazer um acabamento. Essa outra parte que eu já coloquei, que eu coloquei de um lado e do outro, eu grampeei no meio para segurar esse tecido e depois eu dobrei esse outro e grampeei de um lado e do outro. E depois, gente, é só ir grampeando o restante, como já tinha feito. É porque essa parte é para fazer o acabamento, né, da quina da base, porque aí fica muito mais bonito assim. Aí eu vou grampear tudinho, como vocês estão vendo aí. Vou fazer o acabamento agora do outro lado. Fiz a mesma coisa, eu dobrei a parte de cima do tecido e grampeei de um lado e do outro. Ah, gente, também vou mostrar pra vocês como eu fiz essa luminária aqui, porque eu achei que tava faltando algo, né, no quarto da minha mãe. E como a gente não queria gastar, né, então eu decidi fazer essas luminárias, ficou super baratinho, foi com potes de cozinha. Utilizei a tampinha da tinta spray e eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês como eu fiz essa luminária. E o melhor, ela não precisa de ponto de energia porque eu coloquei umas lâmpadas que são de pilha e ela ainda vem com controle, gente. Então você, ó, só aperta aqui e já acende. Olha que lindo, gente! Depois é só você desligar com o controle. Então achei maravilhosa essa ideia e bora lá pra vocês verem como que foi super fácil fazer. Para fazer a luminária, eu vou utilizar esses baldes de cozinha, gente. Eu pintei na cor preto fosco, pintei por dentro e por fora. E depois utilizei essa mangueira de nível, pode ser de chuveiro também. Cortei no tamanho que eu queria, eu cortei nos 53 centímetros. Eu coloquei esse pedaço de arame por dentro, porque assim você pode modelar do jeito que você quiser, tá? Você pode deixar quadrada, pode deixar redonda. Depois eu fiz a pintura com a tinta spray preto fosco e utilizei a tampinha dessa tinta para fazer um furo no meio dela, tá, gente? E encaixei aquela parte da mangueira dentro desse buraco. O bom é você colocar ainda meio quente, porque assim adere mais. Depois eu passei cola instantânea na borda da tampa e colei no potinho. E para finalizar, eu dei uma mão de tinta em toda a luminária e utilizei essas lâmpadas de LED, que elas são de pilha, para fazer a iluminação, porque assim você não precisa ter um ponto de energia e ainda são com controle. Então, eu tirei essa parte do adesivo, colei no fundo, né, do bol da luminária e coloquei atrás da cabeceira e ficou essa coisa mais linda. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o quarto finalizado. Eu amei, achei que ficou uma gracinha. Minha mãe tá apaixonada, ela não quer nem mais deixar a cama bagunçada. Ela só quer deixar a cama dela assim arrumadinha agora. Tá no chamego só com esse quarto. Então, eu fiquei muito feliz, por mais que tenha me dado muito trabalho, gente. Deu mesmo. Esse daqui foi, eu acho que o maior desafio que eu tive até agora. Então, eu fico muito feliz, né, de ter visto, né, que ela gostou.
Ela ficou muito feliz com o resultado do quarto e eu também. Então eu espero que vocês também tenham gostado. Não deixe de se inscrever no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar um vídeo. Eu sei que eu tô demorando um pouquinho para postar, mas eu sempre tô aparecendo lá no meu Instagram, no Time My House. E se você não me segue lá, gente, me segue lá para vocês acompanharem, tá bom? E um beijo e tchau!